Bom dia mais uma vez. Vamos dar continuidade ao Evangelho de João. Para a glória do Senhor, nós estamos entrando no meio do caminho, né? Mas o Evangelho de João, ele é bem conhecido e tem muito conteúdo, né? E eu tive a sorte de pegar o capítulo que tem bastante conteúdo. Tem muito conteúdo que nós possamos aproveitarmos, né? E se não der tempo, né, já falei com os irmãos aí das aulas, se não der tempo, a gente vai dando continuidade nas próximas semanas. Porque não temos pressa, né? Estava até comentando com a minha esposa ontem, que a Bíblia ela é nosso alimento, né? A Bíblia é nosso alimento espiritual. E quando você come um alimento gostoso, né, você tem que degustar, né? E a Bíblia é isso, né? Um alimento bom, é sólido, é gostoso, e a gente precisa degustar a palavra, né? Estudar a palavra com calma, e isso é bom. E semana passada, nosso irmão Ricardo, ele deu o capítulo 12. O capítulo 12 encerrou o ministério público de Jesus, né? Já no capítulo 13, daqui em diante, Jesus não vai mais se manifestar publicamente. Ele vai falar agora somente entre os seus discípulos, né? Vai ficar uma coisa ali mais, como é que se diz? Fugiu a palavra, mais íntimo, né? Vai ficar uma aproximação maior agora entre Jesus e os seus discípulos, porque é chegada a hora, né? Jesus já sabe que é chegada a hora. Das outras vezes ele conseguiu escapar, das outras vezes ele ainda conseguiu, né, permanecer com o seu ministério, mas agora ele já sabe que é chegada a hora. Agora é a reta onde Jesus, ele vai ser o sacrifício. Jesus, ele vai fazer aquilo que o Senhor, que o Pai havia determinado, né? E ele, como nós conhecemos, é obediente até a morte, morte de cruz. E vamos entrar no capítulo 13 agora, vamos direto para a palavra. Irmãos, eu queria que vocês participassem também, né? Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Como eu havia dito no começo aqui, eu conversei com os irmãos aí, os professores, né? Não temos tanta pressa assim. Enquanto Jesus não volta, ainda temos a oportunidade de aprendermos a palavra. Você pode fazer comentários, pode fazer perguntas, se nós não soubermos, né? Vamos aí trazer na próxima semana, né? E vamos crescermos juntos e aprendermos juntos, amém? Capítulo 13 de João, o Evangelho de João. Nós vamos ler agora do 1 ao 3. Versículo 1 ao 3. Capítulo 13, versículo 1 ao 3. Isso, João, o Evangelho de João, meu irmão. Capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. São 3 versículos que já têm aprendizados aí para nós, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta, né? Não fique com vergonha de responder. O que seria a ceia? O que seria a Páscoa aqui celebrada por Jesus? O que seria essa celebração da Páscoa? Por que eles estavam celebrando a Páscoa aqui? Vocês lembram? Por que ele celebrou a Páscoa? Por que chama de ceia pascal, né, em algumas traduções? Isso. Por que ele celebrou a ceia? Vocês lembram? Qual foi o motivo da celebração da Páscoa? Lá na Velha Aliança. Isso, saída do povo do Egito. Sim. Exato. Eles lembravam, né? A saída do povo, a libertação do povo do cativeiro. Está lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, e Jesus cumpriu a lei. Ele estava cumprindo com a lei. E agora nós celebramos a Páscoa ainda, sim ou não? Tem a ceia, né, mas não é a ceia pascal, né? O mundo comemora a Páscoa aí em abril, março, não sei. Pode falar, Zé.
É isso aí. A Páscoa é celebrada uma vez no ano, não era isso? E hoje a ceia é todo primeiro dia da semana. E hoje a nossa celebração, daqui a pouco nós iremos participar, inclusive, ela é a nossa libertação também. Né? Mas a nossa libertação não do cativeiro, né, com o povo do Egito. Sim, dá para fazer a comparação, mas hoje a nossa libertação do mundo, né, nós somos salvos através da entrega de Cristo. É por isso que nós, no primeiro dia da semana, nos reunimos, partimos o pão, bebemos o suco, né, é a nossa libertação também. Então, nós celebramos mais a Páscoa, né? A Páscoa hoje é a ceia do Senhor, nós chamamos de ceia do Senhor. Outra coisa interessante aqui, a Bíblia diz que Judas, no verso 2, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Eu fiquei dando uma estudada nesse momento de Judas. Judas, ele foi... Então, Judas foi escolhido para ser o traidor? Você já acha que Deus foi lá e falou assim, ó, esse vai ser o traidor? Ele foi escolhido para ser o traidor? Ele foi premeditado para ser o traidor? Sim. Exato. Alguém que estava mais propenso a isso, né? Alguém que já estava ali praticamente ainda com raízes mundanas, ainda com pensamentos do mundo, né? Ainda com as suas raízes da antiga criatura, da velha criatura, né? É interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que o diabo, então, o diabo colocou no coração de Judas, né, que ele trairia Jesus, mas ele nunca faz o trabalho sozinho, né? Ele não faz o trabalho sozinho. A Bíblia fala lá em Tiago que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Aquilo que você cobiça é onde o diabo ele te tenta, porque Deus não nos tenta, Deus nos prova, o diabo nos tenta. Aquilo que você mais cobiça, que a sua carne mais cobiça, é onde você vai ser tentado. Aí o que o diabo faz? Ele te tenta nisso. Judas, o que ele estava fazendo? Já durante o ministério de Jesus, andando com Jesus, o que ele estava fazendo? Ele gostava do quê? Qual era a fraqueza de Judas? Dinheiro. A Bíblia diz que ele trocou Jesus por quê? Moedas, né? Dinheiro. Então ele foi tentado, ele foi atraído porque ele já cobiçava aquilo ali, né? Aí o diabo ele vai lá já sabendo disso, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, ele vai lá e te oferece dinheiro. O Jorge gosta de dinheiro, então eu vou oferecer dinheiro para ele, para que ele se afaste cada vez mais da presença do Senhor. Então isso é um aprendizado para nós nos dias de hoje, né? Cuidado, porque inclusive foi até um tema de uma mensagem recentemente aqui, às vezes nós achamos que o presente veio de Deus. Pode ser que o inimigo está dando aquilo para que você fique preso àquilo ali, e você cobice aquilo ali de tal forma que você acaba até traindo Jesus. Não fisicamente falando, mas acabando deixando Cristo. Pode falar, meu irmão. Sim. Uhum. Sim. Isso tem sentido, varão, porque eu estava vendo sobre Pedro, mais para frente nós vamos ler que Pedro, ele negou Jesus, certo?
E algumas pessoas comentam assim, mas ele teve medo. Não, se você pegar alguns versículos atrás, o que aconteceu lá no Getsemane, quando Jesus ia ser preso? O que ele fez? Ele foi para cima, então, se ele tivesse com medo, ele poderia ter morrido ali, certo? Essa aí, nós vamos falar um pouco mais para frente, faz sentido porque, inclusive, os discípulos que estavam com Cristo esperavam um Messias diferente. O Messias que viria tirar eles, né, como se fosse um super-herói, né, viesse salvar a humanidade de forma diferente, das mãos dos romanos. Não, mas a Bíblia diz que Jesus veio para salvar, para dar salvação. É isso que Jesus veio fazer. Na cabeça deles, de muitos judeus, inclusive dos discípulos, de Judas, Pedro, inclusive, era isso. Que Jesus ele vinha para poder ser aquele cara que ia acabar com os romanos, ia dar uma vida. Inclusive tem até, infelizmente, pessoas que acreditam nisso, que Jesus ainda vai vir, vai permanecer na terra, vai ficar tudo maravilhoso aqui, vai ser tudo perfeito. Mas Jesus veio para salvar, na verdade. Não era esse Jesus. Sim. Ele sabendo, você imagina essa situação, de você saber que alguém vai te trair, né? Mas mesmo assim você vai lá e lava os pés, se colocando como um servo ali, e a Bíblia fala que ele amou todos os discípulos até o fim. Eu acho que nós estudamos juntos aí, longe um do outro. A terceira questão dos 3 versículos era essa, né? Porque a pergunta é, o que significa isso? Jesus amou até o fim. Alguém tem alguma ideia ou entendimento sobre isso? O que significa isso? A Bíblia diz que ele os amou até o fim. O que seria esse amor até o fim? O que seria esse amor até o fim? Ele me amou até o fim, ele os amou até o fim. Que amor é esse? Esse amor tem um nome, né? Qual é o nome desse amor? É o amor ágape, né? É esse amor que ele estava querendo que Pedro falasse para ele, quando ele vai falar para Pedro, Pedro, tu me amas, né? Ele estava falando com amor filhos, né, que chama. Mas esse amor é o amor ágape, porque, que nem o varão falou, estava sentado ali com ele, traidor, quem ia negar ele? Os discípulos abandonaram ele, e mesmo assim ele os amou até o fim. Esse amor é aquele amor que o Senhor, Ele quer que nós sentimos uns pelos outros também. É esse amor, porque quando a pessoa errar com você, né, você conseguir perdoar essa pessoa e continuar amando essa pessoa, independente do erro que ela teve. Porque um dia pode ser que aqui entre nós venha uma pessoa que estava presa, uma pessoa que matou, não sei, e você vai ter que amar essa pessoa e não julgar, porque Jesus, a Bíblia diz que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. E ele demonstra esse amor. A maior, do capítulo 3 aqui, o que nós vamos mais aprender aqui é sobre o amor. E Jesus estava mostrando para eles aqui, né? A Bíblia diz que eles o amou até o fim. Pô, mas ele sabia quem era o traidor ali naquela altura, ele sabia que ele sabia que Pedro ia negar ele sabia que quando ele estivesse ali sendo crucificado, os discípulos iam, talvez pela frustração, por ele não ser o Messias que eles estavam esperando, mas Jesus ele sempre demonstrou esse amor, e era esse amor que ele queria e que ele quer que nós íamos mostrar uns pelos outros, porque é o amor incondicional, é o amor ágape, é o amor sem esperar nada em troca. Não vou amar esse irmão não, ele não fala comigo, não vou amar ele então, né? Mas é dessa forma que Jesus quer mostrar esse amor para nós, foi dessa forma que ele mostrou esse amor por nós. Ele poderia muito bem já ter execrado ali na hora, ou afastado enquanto estava até roubando antes Judas, mas ele fez questão de mostrar o amor do Pai. Foi por isso que Jesus ele veio, para mostrar o amor do Pai e para trazer a salvação. E sabe qual que é a maior característica, irmãos, da igreja de Cristo? Precisa ser a igreja cristã, a igreja verdadeira de Cristo. Sabe qual é a maior característica da igreja? E Paulo vai falar sobre isso também lá em Coríntios. Qual que é? É o amor. Se as pessoas não conseguirem ver os irmãos uns amando uns aos outros, demonstrar esse amor de Cristo, vai ficar difícil as pessoas enxergar Cristo em nós, porque Ele foi esse amor. E Ele demonstrou esse amor na teoria e na prática. O próprio Deus, né? Deus é justiça, mas esse amor foi mostrado para nós na prática e na teoria. Então, a maior característica que tem que existir no cristão, Paulo vai falar sobre os dons lá, inclusive, que o maior deles, e você pode fazer qualquer coisa que seja boa e que esteja na palavra, mas se não tiver o amor, de nada vale. Era isso que Jesus estava mostrando para os discípulos. Eu quero que vocês amem dessa forma, porque isso vai acontecer com vocês. E o apóstolo Paulo passou por isso depois, que ele vai falar que todos me abandonaram.
sempre ficavam poucos com eles. Pedro morreu crucificado como Cristo, mas ele quis ser de forma diferente, mas eles passaram por isso depois. E eles praticaram esse amor. Se você for ver nas cartas, né, dos apóstolos, você vai ver como eles demonstravam esse amor que Cristo tinha mostrado para eles. Então, uma das características maior do cristão, né, não é falar bonito, não é se vestir bem, né, é você mostrar esse amor. Tem que ter esse amor uns para com os outros, né? Isso foi que Cristo estava mostrando para eles. Olha, aqui tem pessoas complicadas, difíceis, né, pessoas ruins, mas eu vou mostrar esse amor para eles, eu quero que eles amem dessa forma, né? É isso que o Senhor, Ele quer de nós, né? Então, são 3 aprendizados, já nos 3 versículos, né? Já foi meia hora de aula já, a hora passa rápido. São os 3 aprendizados, né? A Páscoa, falamos sobre a ceia, né? O diabo, cuidado, né? Cuidado com as cobiças da nossa carne, porque a Bíblia diz que ele ainda está ao nosso derredor, tá? Ele permanece ao nosso derredor, e aquilo que ele tem oferecido para nós é o que nós queremos, é o que você cobiça. Aquilo que você mais cobiça, ele vai colocando diante de você para que você comece a ficar distante do Senhor. Às vezes achamos que estamos perto, né? Jesus estava tão perto fisicamente, mas espiritualmente estava distante do Senhor. É aquele que o diabo olhou e falou: é esse aí que vai fazer o trabalho sujo, né? Aí ele foi lá e fez, mas não foi premeditado a isso, mas ele foi, é uma escolha dele, né? Ele ser o traidor. Amém, irmãos? Vamos ler agora do 4, deixa eu ver aqui, do 4 ao 11. Alguém gostaria de ler? Alguém me ajudaria na leitura? Aí eu acho que é a passagem mais incrível, né, da Bíblia, né? E quem era que lavava os pés naquele tempo, né? Era costume de quem? Quando recebia alguma visita na sua casa, quem era que fazia esse trabalho de lavar os pés? Eram os servos, né? Ou até escravos, né? Eles, era costume, recebiam em suas casas, né? Qualquer pessoa que ia na sua casa tinha um servo lá e lavava os seus pés. E olha que era sujo, né, os pés, porque não tinha o tênisinho que a gente tem hoje, né? Não tínhamos o conforto que temos hoje, andarmos ainda que seja bastante esburacado, né, nossas ruas aí, mas nem se compara como que era antes. Tinha muito barro, né, muita sujeira. Então imagina quando chegava aquelas sandálias, imagina como chegavam os pés daquelas pessoas, né, naquela situação para o escravo lavar. E a Bíblia fala que quando eles chegam de Betânia para Jerusalém, onde eles se encontram, onde vai ter o momento da ceia, já estava lá a água, a bacia, né, a toalha. Imagina a cena, né? Jesus chegou, já era para ter alguém. Já era para ter alguém ali fazendo o trabalho. Não tinha um escravo ali. Mas quem era para ter feito ali o trabalho? Tinha 12 ali com ele, né? Já era para ter alguns dos discípulos ali tá fazendo o trabalho. Aí Jesus, o maior exemplo de servo que nós temos, não vai existir outro, o maior exemplo que tem, Jesus, ele chega, ele olha. Eu fiquei pensando na cena, né? Eu falo: Jesus, ninguém vai fazer isso aí, cara. Ninguém vai fazer. Ele pensando com ele mesmo, né? Será que ninguém vai se prontificar? Aí ele vai lá, a Bíblia diz que ele tira, e detalhe, no livro de Lucas, no capítulo 22, Evangelho de Lucas, nesse mesmo dia, nessa mesma ação que Lucas está narrando, o que estava acontecendo lá? Estava tendo um bate-boca, né? Discussão, eu vou ficar no melhor lugar, eu vou ficar... Jesus, ele acaba já com todo o orgulho, né? Toda a soberba. Ninguém vai ficar em melhor lugar. Se você quiser ser o maior, você sirva, porque o maior, que era ele, estava servindo. A Bíblia diz que Jesus, ele tira suas
alguns vai falar sua capa, né, algumas versões, no original vai dizer que ele tirou as suas vestes, ele ficou sem roupa mesmo, ele só usou, não sei se vocês já viram, nos filmes, o escravo, ele usava, acho que um tipo de uma tanga, né, um pano só branco, ele ficou daquela forma como um escravo mesmo, ele se vestiu como um escravo, ele tirou as suas vestes, ele se prostrou como um escravo, e ele deu a maior lição que existe na Bíblia, pelo menos quando eu leio a Bíblia, acho que para mim é o maior aprendizado que tem, porque ele se colocou, né, embaixo, e ele tinha que fazer isso, porque lembra que Paulo diz lá em Filipenses, que ele se humilhou, ele tinha que fazer, tinha que ter feito, né? Ele se humilha, a Bíblia diz que ele abriu mão de sua glória, e realmente ele abre mão de sua glória, de conhecimento, de cura, ele era um servo, e ele ensina, eu quero que vocês sejam servos. Aí vem Pedro, né? Pedro, ele é um dos protagonistas do capítulo 3, ele vai sempre aparecer, né? Ele vem, não, Senhor, o Senhor lavar meu pé? Aí eu me colocando no lugar de Jesus, e falar, se é eu ali no lugar de Jesus, falar, então por que você não fez, né? Seu cara de pau, né? Mas ele não, ele fala assim, não, eu preciso lavar seu pé, senão você não tem parte comigo. Ah, então me dá um banho, né? Mas Pedro não tinha entendido, porque Jesus, o problema ali não era a água, não era aquela ação, Jesus precisava ser humilhado, ele precisava cumprir aquilo que as Escrituras já tinham dito, ele precisava fazer aquilo que o Pai havia determinado, ele tinha que fazer. É interessante que Pedro, se você olhar, já fica um convite aí para os irmãos, na terça-feira a gente está estudando o livro de Pedro, se você olhar a carta de Pedro, inclusive no capítulo 4, vai ser terça-feira, ele vai ensinar no capítulo 4 sobre como ser um bom servo, porque Jesus tinha dito para ele assim, Pedro, hoje você não está entendendo, você não vai entender hoje, porém mais tarde você vai entender. Aí imagine quando Pedro se tornou apóstolo, presbítero, cuidava das igrejas, ali ele entendeu. Quando ele manda, se você for ver as cartas de Pedro, quando ele envia o amor que ele recebeu do Pai, né, o amor que ele recebeu de Cristo, o exemplo que ele recebeu de Cristo para as igrejas, quando você vê ele fazendo aquilo ali, você fala assim, agora ele entendeu o que Jesus estava fazendo. Ser um bom servo. Obrigado, meu irmão, já tomei 3 copos aqui. A boca seca muito rápido, graduar. Mas ele deu um exemplo de servo, servidão, e ele entendeu lá na frente depois. Você vai ver, a Bíblia ela é muito completa, porque você vê Jesus ensinando, depois você vê os apóstolos, os discípulos passando por aquilo que ele ensinou. Está lá no capítulo 4 de 1 Pedro falando, olha, sejam bons servos, sejam pessoas, ele vai dizer, as pessoas que recebiam, bons hospitaleiros, ele vai falar, sirvam os irmãos, amem uns aos outros. Eu acho que Pedro naquela altura ele tinha entendido o que Jesus tinha mostrado, e nada mais é do que o amor. E o varão antecipou, né? Porque nós estudamos juntos, eu acho, essa semana. Ele lavou os pés, ele lavou o pé de Judas. Ele lavou o pé de Judas. Ele serviu aquele que ia trair ele. Às vezes, olha as lições, né, a gente vai aprendendo com a palavra, às vezes alguma coisinha que acontece, eu quero nem trabalhar com esse irmão, não, quero nem sentar do lado dele, que nem dá paz eu quero dar para ele, porque Jesus lavou o pé do traidor. Ele já sabia, nessa altura ele já sabia que ia trair ele. Aí Jesus ele vai lá e dá outro ensinamento de amor, né? Ele vai lá e lava os pés de Judas. E acho que não dá para a gente ficar achando nada, não, porque a Bíblia ela é perfeita, né? Mas esse aqui eu vou caprichar no pé dele. É aquele que você às vezes pensa assim, é aquele que você tem que melhor servir. Porque a Bíblia fala assim que amar quem te ama é fácil, né? Amar quem me ama é molezinha. Quem não demonstra amor por você? Jesus ele quebrou vários paradigmas ali, né? Ele ensinou realmente para os discípulos, olha, vocês querem ser bons servos? Isso aqui é só um ato, mas se você quiser ser um bom servo, se nós queremos ser bons servos hoje, se não tiver amor, irmãos, não adianta. Ele é exemplo em todo tudo, né? Porque nessa questão do serviço, na questão do amor, né? Ele nos amou primeiro. Sim. Deu todos os exemplos, né? Uhum. A questão de também ficar calado, porque a gente, quando alguém nos faz uma desfeita, uma afronta, a gente só serve o coração se a gente souber pôr a pessoa dando uma resposta merecida.
Isso. E ele ficou calado, né? Isso. Todas as coisas que foi feito. Então, eu acho muito interessante são muitos exemplos que ele nos deixou. Que a gente quer ficar acima de tudo. E ele morreu ali sofrendo calado, né? Como uma ovelha ao matador. Então, são muitos exemplos que ele nos dá e que a gente tem que ver não só que Jesus fez isso, mas que ele nos deixou esse exemplo para que a gente pratique. Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta. A Silvana, ela respondeu já uma parte, né? O que é ser um bom servo? O que seria ser um bom servo? Jesus estava mostrando ali que ele estava dando uma lição perfeita, como você falou, irmã, vários ensinamentos. É até emocionante, né, você falar isso, né? É difícil falar isso, porque ele foi perfeito. Paulo, ele vai dizer assim ele vai dizer, eu não me lembro das suas cartas, ele vai dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo para você ser perfeito como ele foi, mas para você ter as ações que ele teve, você ser um servo como ele foi. Perfeito só existe um, Cristo. Você é pecador, você necessita da graça todos os dias de Deus, todos os dias da misericórdia do Senhor. Nós precisamos. Mas uma lição ele deixou, a nossa irmã falou, ser um bom servo. O que é ser um bom servo? Alguém quer responder? O que seria ser um bom servo? O que é ser um bom servo para o seu Senhor? É isso? Alguém mais? Obediente. Servo bom era que obedecia, né? Fazia o que o patrão mandava, né? Esse era o servo bom. Esse não vai ser mandado embora nunca. Esse vai ficar muitos anos, né? Pode falar, Thaís. Exato. Sim. Sim. Uhum. Sim. 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 Exato. É uma das coisas que mais impressiona, Thaís, é isso, porque Jesus ele veio como homem. Ele viveu na terra como um homem. As mesmas tentações que você tem, a dificuldade que você tem, ele passou. É isso que mais impressiona, porque ele escolheu obedecer ao Pai. É isso que Paulo vai dizer. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas ele teve a opção de escolher. Porque senão o diabo ia perder tempo tentando ele no deserto. O diabo sabia que ele estava ali como homem. Eu vou tentar esse cara aqui, porque ele já havia entendido, né, quem ele era também. Mas ele foi tentar Jesus. Ele foi tentar Jesus, porque ele tentou até o último, tirar Jesus. Ele usou Pedro naquele momento, antes da sua... Não, você não vai morrer. Não, eu tenho que cumprir o que meu pai mandou. Se você for ver, o diabo ele tentou relutar com ele até o final. E o que mais impressiona é isso, é o que a gente tem que entender. Jesus, ele viveu como homem aqui. Ele viveu como homem aqui. Foi homem aqui na terra. Isso é o mais impressionante, né? E ele escolheu. Ele escolheu, não, eu vou obedecer ao Pai. Mas imagine a dificuldade, né? Caramba, esse Judas aí, pensando, né? Esse cara aí merecia. Não, ele abriu mão. Ele teve os momentos dele. Tanto é que no Getsemane, ele ficou aflito. Ele sentiu tristeza, aflição, ele suou sangue. Ele sentiu as dores ali, né, internas naquele momento. Jesus viveu o que a gente vive hoje. É isso que mais impressiona.
Terrível. Dor de barriga que nem eu tive antes de vir para cá hoje de manhã. É isso, ele sentiu o que você sente, ele sentiu. É isso que eu fico mais impressionado com Jesus, porque é por isso que ele é o nosso maior exemplo, a maior referência, porque ele foi um homem que não errou em nada. Nada, ele não errou em nada. E ser um bom servo parece que Jesus estava dando um aprendizado ali, lavou os pés, o ato, tudo bem o ato, mas ser um bom servo, porque aqueles que ele havia escolhido, que estava com ele, lá na frente, eles iam ser perseguidos até a morte, iam ver as pessoas que eles amavam morrer. Você vê isso nas cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, dos discípulos, eles viram as pessoas que eles amavam morrer, eles iam sofrer lá na frente. E ser um bom servo era você ver o seu familiar sendo jogado, sendo virar uma tocha humana de Nero, e você ficar calado. Ser um bom servo é quando for repreendido, como Pedro foi pelo apóstolo Paulo, você aceitar a repreensão. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele exorta, né, quem ele ama, né, corrige quem ele ama. Pode falar, Lúcio. Sim. Exato. Para servir. Exato. Ser um bom servo é você se humilhar muitas das vezes. Aquilo que a Silvana estava comentando, eu estou certo, mas eu não quero estar certo, eu quero ser salvo. Melhor ter paz. Pode falar, Varão. Pode comentar, pessoal, pode ficar à vontade. Tem mais 3 domingos aí. O Varão. Sim. Então, poxa, o fato de você não ir contra, você dar sua túnica, você dar o rosto, você andar mais 1000 milhas, não é porque você é bom, mas porque de repente o gerar a conversão no que é mal é bem maior do que aquilo que você acha que é. Exato. Entende? Então, essas situações que a gente fala, meu Deus, por que, né? Que a gente de repente procura fazer o que é certo, e fulano com assim, gente, de repente você já tem ali um aperfeiçoamento do espírito, mas de repente a outra pessoa não tem, ela precisa passar por aquilo. Ou também pode acontecer com você. Sim. Você precisa entender que esses atos, a missão máxima é gerar arrependimento, Exato. gerar conversão, Sim. né? E você também entender que, poxa, o que a gente tem feito da nossa vida como servo? Em Gênesis a gente vê que o homem volta para o pó, né? Ele volta para o pó da terra, e a serpente ela se alimenta do pó. Sim. Então, do que você tem sido o alimento? Para a serpente, né? Dando mau testemunho, ou sendo comida para as pessoas que precisam de conversão, de Exato. arrependimento? Né? Então, de repente, a missão máxima, eu não estou falando que é fácil, Sim. estou falando que de repente é uma das mais difíceis. Exato. É você realmente ser um bom servo. Exato. É difícil mesmo. Você perdoar 70 vezes 7, né? Isso é só um cálculo mais ou menos aí, mas é o perdão contínuo. Você servir, né, independente de quem seja, ser um bom servo. Né? Você abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor, ser um bom servo. Né? Como disse, os discípulos vão mostrar lá na frente aquilo que eles passaram, né? Paulo e Silas lá preso, acabou de ter uma surra de doido, né? Aí eles começam a adorar o Senhor, as cadeias se quebram, né? Eles evangelizam o carcereiro, ganham o carcereiro machucado naquele mesmo momento. Ele poderia falar, estou quebradão, amanhã a gente batiza esse cara aí, né? Vamos lá, vamos batizar ele agora. Levaram ele lá, batizaram o cara machucado, depois de tomar uma surra, né? A gente quando vem do trabalho não quer nem levantar da cama direito, né? Imagine isso acontecendo, né? É isso que a Bíblia vai ensinar quando Jesus é o nosso exemplo, né? Jesus foi várias vezes questionado
A gente vai ver mais para frente na crucificação. Você não vai falar nada, você não vai se defender. Você não fez nada de errado, cara. Nada. E ele vai dizer assim que felizes, né, bem-aventurados são os que são bom servo. Aí tem a parábola do bom servo. Tem vários exemplos, né, sobre o ser um bom servo. Mas o mais difícil ainda para a gente, para eles aqui, os discípulos, eles passaram por isso com a igreja, né, depois, porque o sofrimento ali, tanto físico quanto espiritual, foi várias coisas, várias tentações, as lutas contra o mundo, contra, né, principados e potestades. Hoje, para nós, o que é mais difícil, às vezes, é a gente querer ceder, abrir mão, se humilhar, mas não você colocar uma roupa de escravo, não, você perder, deixar de ter razão para você ser salvo. É isso que às vezes é o mais difícil para nós. O nosso eu aqui dentro de nós é difícil, isso não quer que a gente... O nosso eu não quer deixar nós nos tornarmos um bom servo, quer ficar lutando todo o tempo para que você tenha razão. Não, vocês, é doido. Jesus, ele viveu isso. Amém, irmãos? Já é 10h10, vamos encerrar a aula aqui, 40 minutos. Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua aqui no capítulo, versículo 11, termina o capítulo 13. Amém? Deus abençoe. Obrigado.